Deve sair em breve o concurso público para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas você sabe me dizer quanto ganha efetivamente esse servidor público? Pois então, se você tem dúvida a respeito da remuneração e de qualquer outra verba ou benefício para esse cargo, fica aqui comigo que neste vídeo eu vou te falar tudo sobre essa remuneração e os demais benefícios. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Ou então falar um pouquinho da remuneração e dos demais benefícios, mas antes eu já falo que todas as informações que eu vou trazer eu peguei no Portal da Transparência do TJ de São Paulo. Lá no Portal da Transparência tem uma parte de gestão de pessoas e nessa parte de gestão de pessoas a parte remuneratória e a estrutura remuneratória de todos os cargos, tá? Então eu vou começar falando do valor dos vencimentos básicos. O que eu tenho aqui? Se eu pego nessa estrutura remuneratória do tribunal, essa estrutura é de março de 2025. Aqui são todos relacionados ao cargo de escrevente, que é um cargo de ensino médio e conforme os padrões. Conforme vai modificando o padrão, vai modificando a remuneração. Então, a remuneração inicial para o escrevente técnico é de R$ 6.345,94. Perceba que do lado a gente tem outras parcelas, a gente tem algumas gratificações que são colocadas, né, nessa remuneração. E eu quero falar um pouquinho de cada uma delas e, além disso, de outros benefícios. Vou começar falando sobre a gratificação judiciária, que teve um reajuste de 6%. Então, o percentual novo, esse percentual modificado pela resolução 959 de 2025 foi para 450,20, tá? Então, aqui a gente tem uma modificação nessa gratificação. Tem uma lei estadual, tá? Que ela vai estruturar essa carreira e ela vai falar dessa gratificação. O que acaba acontecendo? Isso eu já falo, não é só nesse concurso de escrevente, não. Grande parte dos servidores, ele recebe a remuneração com base numa denominação chamada vencimentos. O que eu tenho? A gente tem a remuneração que ela vai se dividindo. Eu tenho os vencimentos para aqueles servidores estatutários e que não tem uma obrigação desses servidores serem constituídos com base no subsídio. O subsídio é um valor único em que eu já coloco todos os demais benefícios, eu vou colocar os adicionais para que não tenham o que a gente fala, né, de penduricários. Os vencimentos não, eu tenho o vencimento básico e eu tenho o que a gente brinca, os penduricários, os adicionais, essa parte que agrega. A grande dificuldade é o seguinte, o vencimento básico, ele costuma ser muito pequenininho. Então, quando vem um concurso público, ele fala vencimento básico e vem um valor muito pequeno, às vezes assusta o candidato, e na verdade não, porque esse valor, ele tem gratificações agregadas a ele que faz com que esse valor ele seja bem maior, tá? E bem maior mesmo, que é o próprio caso do escrevente. Então, quando eu falo em 6 mil e alguma coisa, eu já estou falando com base nessas gratificações, com base nesse novo padrão, tá bom? Além disso, então eu falei dos vencimentos, falei do subsídio, só para deixar claro, a gente ainda tem o salário, que é do empregado público, e a gente tem o provento, que é de aposentadoria, só para deixar bem definido que remuneração, ela é gênero do qual eu tenho as espécies, e o vencimento o vencimentos, no plural, tá? Ele é uma dessas modalidades, sendo o vencimento básico composto mais desses agregados, dessas gratificações. Então, eu tenho essa gratificação, que é de atividade judiciária. Eu tenho ainda duas outras gratificações, uma gratificação
de atividade especial, uma outra gratificação de atividade carta horária, que também foi modificado em março de 2025 por meio dessa resolução, que fazem com que esse vencimento ele seja maior, que ele tenha um valor maior. Mas além disso, eu tenho outros benefícios dentro desse padrão remuneratório. Quais são eles? Eu tenho um adicional de qualificação. Aqui vai variando de 5 para até 12,5%. O que é isso? Quem tem graduação, lembra que eu falei? Olha, requisito para escrevente, ensino médio. Então, e se eu vou prestar esse concurso e eu tenho ensino superior? Então, aqui a gente entra nesses adicionais. 5% é para quem tem ensino superior. Se eu tenho pós-graduação ou qualquer tipo de especialização, e não falo nem mestrado, doutorado, porque essa especialização ela já é outro padrão. Então, o que eu tenho nessa pós-graduação? Eu tenho um adicional que sai de 5 e vai para 7,5. Agora, se além disso eu tenho um mestrado, ou se eu tenho a graduação e um mestrado, eu saio desse 7,5 ou dos 5 e vou para quanto? Para 10%. Se eu tenho doutorado, já vai para 12,5. Perceba que ele não é cumulativo. Então, se eu tenho graduação, se eu tenho uma pós, se eu tenho um mestrado e um doutorado, eu não vou acumular os 5, 7,5, 10 e 12, não. Eu vou pegar o maior daquela qualificação, tá? Então, além disso, eu tenho esse adicional de qualificação. Eu tenho um auxílio alimentação que é calculado com base nos dias, é R$80, ele subiu de R$60 para R$80 por dia, e o tribunal ele faz um cálculo com base em 22 dias, tá? Trabalhados, que dá um total de R$1.784,42. Além disso, para aqueles que têm filho até 5 anos de idade, eu tenho o auxílio creche. O auxílio creche, ele é devido para criança de até 5 anos, ou seja, completou 6 anos, não tem mais direito a esse auxílio creche, e esse valor, a regra dele é que é de R$805. No entanto, se essa criança ela tiver deficiência, aqui eu tenho que um valor maior, que é de R$1.207,50 para o filho PCD, e detalhe que é por filho, só que tem um limite até 2, tá? Até 2 filhos é pago, o máximo que eu posso ter desse auxílio creche é esse valor dobrado, ou um ou outro, tá? Na junção, mas não pode mais de 3 filhos. Se tiver mais, só vai pagar até 2. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o auxílio transporte, que é a depender da localidade. Aqui eu tenho o auxílio saúde, que aqui também depende da faixa etária. O valor ele tem como base a faixa etária. E eu tenho também 2 adicionais bem interessantes, o chamado quinquênio, que é 5% a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos dentro do serviço público, eu tenho direito a 5% a mais da minha remuneração. E além disso, eu tenho a sexta parte, que é 20% ao completar 20 anos. Aqueles que completam 20 anos, eles vão ter o direito a esse valor, né? Esse valor de 20%. O que mais que eu tenho com relação a remuneração? Eu peguei aqui do portal da transparência, peguei aleatório, mas tirei os nomes, não precisava, tá? Porque se está no portal da transparência, qualquer um pode ter acesso, mas eu optei por tirar os nomes, são só com relação ao cargo de escrevente, para que você possa ter mais ou menos uma ideia dessa remuneração. Eu vou aproximar um pouquinho mais com relação aos padrões. Então, o que eu tenho? Nesse primeiro quadrinho aqui, eu tenho a remuneração do cargo efetivo, que é a remuneração mais o adicional, a gratificação judiciária, mais o adicional de qualificação, eu tenho da atividade especial e também dessa atividade de gabinete. Eu tenho também aqui
adicionais por tempo, né? Os quintos, os décimos e as vantagens decorrentes também de decisão judicial. Eu tenho o abono de férias, indenizações, antecipações de férias, serviços extraordinários, substituições, gratificações também de qualquer natureza. E aqui a gente faz o cálculo dos valores e com os descontos. Tem um desconto previdenciário, tem um desconto de imposto de renda e tem outros descontos que vêm a incidir para que a gente tenha mais ou menos uma noção de quanto que ganha mais ou menos um escrevente, tá? E aqui a gente tem no final, o último quadrinho é o valor líquido dessa remuneração líquida. Você pode perceber aqui que ele varia de R$ 8.570 até R$ 21.449. Aqui não dá, eu não trouxe mais detalhes com relação a isso, porque a gente tem vários padrões nessa remuneração, então quer dizer que esse valor do vencimento ele vai modificando, ele vai aumentando conforme vai se modificando os padrões. E eu também tenho a questão dos adicionais, dos benefícios, mas é para ter mais ou menos uma ideia de quanto que ganha. Perceba que é uma remuneração interessante, sendo que este é um cargo de ensino médio, tá bom? Então perceba o quanto é interessante esse concurso público. Outro ponto que eu preciso falar é que os servidores do TJ, eles estão em greve, eles estão reivindicando melhorias, né, remuneratórias e também a convocação, concursos públicos para que sejam supridos esses cargos vagos, né, quantidade de cargos vagos, mais de 2.800 cargos vagos, e considerando a demanda de serviço, eles estão reivindicando tanto que sejam completados esses cargos vagos por meio de concurso público, como também a modificação dessa remuneração, que era bom, então pode ser ainda melhor, tá bom? Então, essa é a estrutura remuneratória do escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a nova, ela tem uma oportunidade para você que quer se preparar para esse concurso. Ela está oferecendo um curso introdutório em videoaulas gratuito de R$ 297, ele está saindo de graça. Ele é composto de um plano de estudos feito por especialista, tutoria especializada, material de aulas disponíveis para download, professores especialistas, certificado de conclusão, tudo para que você tenha noção de como que é esse concurso e possa começar a se preparar o quanto antes. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!